Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que esteja a assistir a esta videoaula. Nós vamos dar início a mais uma gravação das normas contabilísticas de relato financeiro, baseadas no PGF NIRF, no PGC NIRF, do sistema empresarial, né? E hoje nós vamos falar da norma 17. A norma 17, que fala das locações. Dizer que chamo-me Narciso Mulungo, estudante do ensino no curso de Contabilidade e Auditoria, a comando do nosso coordenador, o mestre, o docente Abílio Muxanga. E, sem mais delongas, vamos dar início a este estudo sobre a norma 17. E este trabalho tem como índice, né, a introdução. Nós vamos introduzir esta norma 17 das locações. Também vamos falar sobre o objetivo desta norma. Também vamos falar da classificação e contabilização das locações, né, desta norma, e também vamos tratar sobre o reconhecimento e a mensuração, né, e vamos esclarecer também algumas dúvidas frequentes que muitos têm, muitos utilizadores desta norma têm com relação a algumas políticas contabilísticas, né? E no final vamos ver os exemplos práticos que esta norma nos traz. Muito bem. Falar de locações. O que é uma locação, na verdade? Uma locação é um contrato pelo qual, né, o proprietário de um ativo, nesse caso que é o locador, né, concede ao utilizador, né, o locatário, né, o direito de usar esse ativo durante um período determinado mediante a um pagamento. Nesse caso, estamos a falar do proprietário do móvel ou imóvel, nesse caso, concede os seus direitos a uma outra pessoa. É, o proprietário, nesse caso, do imóvel, exemplo dos imóveis que podem ser cedidos, aluguer de viaturas, né? Aluguer de edifícios, leasings e máquinas e muito mais, né? Bem, o grande objetivo da norma 17. A norma 17 ela estabelece regras contabilísticas, né, para o tratamento das locações. Sabemos que as normas servem para definir os princípios contabilísticos. Então, esta norma 17 em especial, ela estabelece as regras contabilísticas para o tratamento das locações. Neste caso, dos imóveis, tanto para a parte do locatário, né, que é quem possui ou quem usa o bem, ou seja, a pessoa que paga a renda, a pessoa que aluga, nesse caso, tanto para o locador, nesse caso que é o proprietário que recebe a renda. Também define informações que devem ser divulgadas nas demonstrações financeiras. Este aqui é, na verdade, o objetivo desta norma 17 no PGC NIRF. Bem, vamos aprender também sobre a classificação e também vamos falar da contabilização das locações. Bem, as locações, na verdade, elas classificam-se em duas fases. A primeira fase é a locação financeira, né? Vamos ver depois o exemplo. Outra fase é a locação operacional. É importante nós distinguirmos bem estes conceitos,
de locação financeira, também locação operacional, para que possamos aplicar de forma justa aquilo que são as políticas contabilísticas sobre estas normas, porque a maneira de atuação ou de mensuração das duas divergem. Então, a locação financeira, em que consiste? Ela ocorre quando são transferidos para o locatário praticamente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo. Embora a propriedade legal possa continuar com o locador economicamente, né? O ativo funciona como se fosse do locatário. Sempre quando nos deparamos com uma situação dessa, estamos perante a uma locação financeira, né? Em que o locador concede o ativo bem, né? E o bem passa a ser como se fosse do locatário. Passa o locatário usufrui de todos os poderes do ativo. Estamos perante a uma locação financeira. E podemos dar como exemplo quando uma empresa aluga uma máquina por 8 anos, né? E a vida útil da máquina é de 10 anos. E no final pode comprar por um valor simbólico. Quando o locatário, nesse caso, pode comprar a máquina por um valor simbólico, ou automaticamente a máquina passa a ser do locatário pelos poderes que ele ou pelas cláusulas do contrato, estamos perante a uma locação financeira. Bem, e com relação à locação operacional, na verdade, a locação operacional ela ocorre quando os riscos e os benefícios da propriedade permanecem com o locador. Nestes casos, estamos perante uma locação operacional. E podemos dar um exemplo, né? Vamos dar o exemplo, pode ser o aluguer de uma sala comercial por um ano, né? E no final do contrato, a sala continua pertencendo ao proprietário, né? Ou seja, os poderes do ativo não são passados no seu todo ao locatário. E nesse tipo de caso estamos perante a uma locação operacional. É importante sabermos distinguir estes princípios de locação perdão, operacional, locação financeira, para que possamos aplicar de forma correta as políticas contabilísticas desta norma. E com relação ao reconhecimento, podemos aqui boldar, o título, né? Com relação ao reconhecimento. O locador, para os locadores, numa locação financeira, né, ocorreu em substância o empréstimo, assim as locações financeiras dão origem a uma conta a receber, por um valor igual ao seu investimento líquido na sua locação, né? Nesse caso, o locador ele assume o valor igual ao seu investimento líquido, nesse caso. Com relação ao locatário, na óptica do locatário, ocorreu em substância uma compra do ativo. Os locatários devem contabilizar as locações financeiras no seu ativo em contrapartida do passivo. Ou seja, deve ser o justo valor, deve assumir o custo em contrapartida do passivo. Muito bem. Continuando, falar um pouco da locação operacional. Na locação operacional, o reconhecimento, nesse caso, lá estávamos a falar
com relação ao reconhecimento na óptica financeira. Nesta fase, vamos falar do reconhecimento na óptica operacional, né? Então, o que é que nós podemos aprender? No âmbito do locador, os recebimentos da renda são registrados como rédito ou ganho, dependendo da atividade da empresa, nesse caso, né? Com relação ao locatário, as rendas pagas são registradas automaticamente como gastos. Esta que é a forma de mensuração, seja para a parte, vamos lá, para a parte financeira, seja para a parte, para a alocação financeira, perdão, seja para a alocação operacional. Bem, vamos agora de seguida aprender um pouco sobre os lançamentos a efetuar no âmbito da locação operacional. Na locação operacional, o locador ele lança no âmbito do recebimento dos valores, assume o depósito aqui bancos, né? Sob conta depósito à ordem, contrapartida de 7,5 a 7,6, neste caso, né? Que é pelo recebimento da renda, nesse caso, pelo recebimento da renda, e são registrados também, de seguida, as amortizações do bem, de ativos tangíveis, as amortizações de período, nesse caso, em contrapartida da 38, as amortizações acumuladas, 382 de ativos tangíveis. O locatário também, na óptica do locatário, o locatário assume os custos, nesse caso, o fornecimento de serviço de terceiro, depois 6.321 rendas e alugueres a Estado, muitas das vezes assume-se o IVA, quando for prestação de serviço, assume-se o IVA, muitas das vezes, quando são casos de renda, às vezes não se paga a renda dos imóveis, mas quando trata-se de máquinas ou alugueres, em muitos dos casos temos a componente IVA. E, em contrapartida, de bancos, quando efetuamos o pagamento, poderia ser bancos, poderia ser caixa, também poderia ser no âmbito do fornecedor, quando o pagamento não for de forma imediata. Bem, vamos continuar. Agora vamos ver no âmbito lançamentos, no âmbito da alocação financeira. No âmbito da alocação financeira, como podemos prosseguir? No locador, assumimos a conta 45, que é outros devedores, 459, né? Devedores diversos, a 32 ativos tangíveis, né? Poderia aqui ver-se mais abaixo, conforme o bem em causa, né? Podia ser uma máquina, podia ser um imóvel, podia ser qualquer outro bem. Depois, pela cedência do bem. Pela cedência do bem, né? E, de seguida, colocamos bancos, né? Pelo recebimento do valor a outros credores, né? E depois também a rendimentos de ganhos, nesse caso, na 108, no que concerne o ganho do período em causa, né? Com relação ao locatário, perdão, no âmbito do locatário, podemos assumir o bem
Perdão. Nesse caso, na 3.2, ativos tangíveis, eh, eh, depois a 4.6, nesse caso aqui o A está mal colocado. Eh, o A tem que estar aqui. O A tem que estar aqui, exatamente. Há outros credores. Isso no âmbito do locatário, que é uma locação financeira pela recepção do bem. Ou seja, para nós recebermos o bem, o tratamento a dar é exatamente este. Mas, e depois temos a parte das amortizações, né? Lançamos as amortizações de período pelo uso do bem em causa. Depois há amortizações acumuladas, né? Pelo registro da amortização. Continuando, lançamos também na 46, nesse caso, a débito, também debitamos aqui o IVA, nesse caso, e também o custo em causa das locações financeiras, a despesa que nos é incorrida, né? Depois pelo pagamento da renda. Sempre que nós vamos a pagar a renda, assumimos o custo, a venda, e também retiramos a parte que concerne a amortização, nesse caso da locação financeira. Bem, continuando, vamos agora falar daquilo que são as dúvidas frequentes com relação às locações, né? No que concerne as locações, existem dúvidas frequentes, né? Muita gente tem dúvida de qual o tratamento contabilístico a dar, né? Ao excesso resultante do produto da venda sobre a quantia escriturada do ativo. No caso de uma transação de venda seguida da locação financeira. Tem sido muito frequente essa dúvida, em que as vendas, em muitos dos casos, superam, né, aquilo que é o, o valor do próprio ativo. Então, qual o tratamento a dar? A norma nos ensina que tal excesso não deve ser imediatamente reconhecido como um rendimento pelo vendedor, nesse caso, o locatário, mas sim diferido e amortizado durante o prazo das locações. Então, este é que tem que ser o tratamento ideal, porque provém de uma renda ou de uma venda de forma de locação. Então, a norma nos obriga que sempre que há um excesso, nós temos que amortizar o bem a longo prazo, nesse caso. Bem, vamos agora tratar de exemplos práticos para que facilmente possamos entender, facilmente possamos entender a essência desta norma. Bem, vamos continuar. Vamos trazer um exemplo prático da empresa vidreira Moçambique. Diz assim: a empresa vidreira
Podemos colocar, aumentar o termo aqui, Moçambique. Moçambique. Ok. Adquiriu uma máquina, né, com recurso a uma operação de locação financeira. A empresa adquiriu uma máquina com recurso à locação financeira. Poderia ter sido via cash, mas foi por uma locação financeira. O preço de compra da máquina foi de 90 mil meticais. Tendo o contrato de locação sido celebrado por 3 anos, com rendas pagáveis mensalmente. Qual é o tratamento contabilístico que nós temos que dar? Que tipo de lançamento temos que fazer perante a este exercício? Lembrar que a locação financeira, conforme aprendemos, os poderes do uso do ativo são passados ao locatário. O uso do bem do ativo. E em termos de probabilidade, no final, quase que com certeza, em todos os casos, o bem ou imóvel em causa fica a posse do locatário. Ou seja, no final, ele assume a posse do ativo. O ativo passa a ser do locatário. Principalmente nas locações financeiras. Na operacional já não, conforme já aprendemos. Então é importante nós sabermos lidar e tratar, fazer o uso desta norma para fácil percepção. Bem, abaixo segue a resolução. Abaixo segue a resolução. No âmbito do locador, nesse caso, ele cede a máquina, né? Aqui o T, nesse caso, é pela cedência da máquina, né? Depois da cedência aqui da máquina, no final, encontramos essa situação. Do valor, né? E depois temos como 4, 5 outros credores, depósito ali e prontos, né? E vai-se fazendo as amortizações, aliás, o lançamento do ganho e a parte de contrapartida que vai ao banco, né? É basicamente isto que podemos aprender. Então, como histórico, colocamos pelo registro da locação financeira. Depois, o número 2 seria pelo recebimento da locação financeira. Basicamente isto são estas matérias que nós podemos aprender sobre a norma 17 de locações. Muito bem, muito obrigado, docente. Desculpa aqui pelo tempo em causa na gravação. Minha forma de apresentar é um pouco mais dinâmica, né? Mas espero que todos os utilizadores deste conteúdo, deste slide,
possam perceber de forma clara, de maneiras a entender estas matérias de locações financeiras. Meu muito obrigado, Narciso Molongo, bem-aja.